Se você quer saber como parar o scroll e manter a atenção do seu cliente em você e ainda construir uma marca que venda sem se desgastar, sem se expor ainda esse ano, fica aqui comigo até o final, tá? Hoje eu vou te dizer, na verdade, hoje eu não vou te dizer que a atenção não importa. Claro que a atenção importa. Ela sempre importou e ela vai continuar cada vez mais importante. Por quê? Porque a atenção é que faz parar o scroll. Entende? Se você não conseguir parar o scroll, você vai ser mais uma sem utilidade nenhuma. O que quase ninguém está explicando é o que acontece depois que a atenção é conquistada. E por que tantas marcas conseguem parar o scroll, mas não conseguem permanecer na mente, gerar confiança ou sustentar a venda. Hoje eu vou te mostrar o papel real da atenção no cérebro, porque a autenticidade não disputa a atenção, mas sustenta a decisão. As pessoas estão dizendo que hoje, 2026, a autenticidade é mais importante do que a atenção. Não é, tá? Elas têm aí a sua equivalência. E por que 2026 vai premiar quem entende essa diferença? Entende? Então, se você compreende, cria conteúdo ou constrói marca, esse vídeo ele é estrutural. Vamos começar pelo ponto que ninguém coloca no lugar devido, no lugar certo, tá? Atenção. Existe um erro conceitual que, do meu ponto de vista, ele é grave, tá? Então, existe um erro grave acontecendo no mercado. Cada um acaba puxando a sardinha para o seu lado, né? Então, de um lado, a pessoa diz que atenção é tudo. Do outro lado, pessoas dizendo que atenção não importa mais. E agora? Atenção ou autenticidade? Importa ou não importa? As duas situações estão erradas. Tantas pessoas que dizem que atenção é tudo, quanto as pessoas que dizem que atenção não importa mais, as duas estão erradas. Atenção, de fato, não é tudo. Mas sem atenção, nada começa. Para pensar aqui comigo. No cérebro humano, atenção é o primeiro portão, é o portão de entrada. No Instagram, por exemplo, a atenção é nível visual, nós somos 80% visual. A atenção é responsável por uma única coisa. E aqui eu explico a nível neurocientífico mesmo, tá, gente? Fazer o cérebro decidir se vale a pena gastar energia cognitiva com aquilo. Agora, sem atenção, não há escuta, não há processamento e também não há compra. Então, vamos deixar isso claro desde já. A atenção, ela é indispensável. Não que ela seja a mais importante, mas ela é indispensável. Inclusive, no dossiê eu ensino, né? O dossiê é a captação de atenção e a condução das microdecisões invisíveis, né? Que você vai conduzir o cliente até a macrodecisão, que é a compra efetiva, tá? Mas a atenção não sustenta a marca. Ela não gera vínculo, ela não cria confiança sozinha. Aí já é uma outra situação, né? Ela apenas abre a porta, a porteira. E é aí também que eu ensino, né, no método sentir, que é fazer o cliente ficar, sentir, se conectar, indicar, voltar, enfim. Então, qual é o papel da atenção na neurociência? Do ponto de vista neurocientífico, a atenção ela atua a nível primitivo do processamento. Ela está ligada aos estímulos como contraste, novidade, movimento, surpresa, ruptura de padrão. E é por isso que thumbs funcionam, frases fortes funcionam, ganchos funcionam. A atenção, ela é rápida, ela é instintiva, ela é automática. Ela acontece antes mesmo da pessoa refletir, de uma reflexão. Mas aqui está o ponto central que eu vou te dizer agora. A atenção não decide permanência, como inclusive eu já citei aqui em cima. Ela decide apenas vou parar
ou não vou parar? No caso, o scroll. Vou parar ou não vou parar para assistir um vídeo, para assistir uma aula, para assistir um produto, para ver um produto no Instagram? Em 2026, parar não é o suficiente. Ok. Então, o que mudou no comportamento do cérebro? O cérebro humano, ele, como eu vou dizer, não está cansado de conteúdo. Olha só, preste atenção, gente, isso é legal, tá? Vou repetir. O cérebro humano, ele não está cansado de conteúdo. Ele está sobrecarregado de estímulos. Conteúdo e estímulo é diferente. Hoje, o cérebro, ele para o scroll com mais facilidade, consome com rapidez, mas descarta com a mesma velocidade. O nosso cérebro, ele é inteligente, entende? Isso acontece por um fenômeno chamado fadiga cognitiva por excesso de estímulo. Quando o nosso cérebro, ele percebe excesso de performance, excesso de fórmula, excesso de personagem, ele entra em um modo defensivo. Esse modo, ele se manifesta assim: ok, vi, ok, entendi, ok, vamos para o próximo. Consegue compreender? A atenção, ela simplesmente acontece, ela não vira memória, ela não faz permanecer. E aqui entra a autenticidade no lugar certo. É aqui que muita gente erra, no meu ponto de vista, né, no meu entendimento de neurociência, né, é aqui que muita gente erra o discurso. A autenticidade não é o que faz parar o scroll. Ela não compete com a atenção. A autenticidade, ela entra logo depois, ela atua quando o cérebro faz perguntas mais importantes, né, de todas. Isso é real ou é só performance? Essa pergunta, ela, por incrível que possa parecer, ela não é consciente, ela é inconsciente, ela é emocional e cognitiva também. É aqui que marcas começam a perder tudo. Às vezes as marcas conseguem até captar a atenção, mas não tem a autenticidade para permanecer, o cliente permanecer ali. Porque o cérebro, ele está saturado de performance. O cérebro humano é excelente em reconhecer padrões. Quando ele vê o mesmo discurso, a mesma promessa, a mesma estrutura, o mesmo, como as pessoas dizem, o mesmo arquétipo, né? Ele entende rápido, como eu disse, ele é inteligente, não subestime o nosso cérebro. E quando ele entende rápido demais, ele acaba fazendo o quê? Desvalorizando. Isso não significa que a pessoa não gostou, no caso do conteúdo. Significa que o cérebro não atribuiu segurança naquele conteúdo. Ele não adquiriu segurança suficiente para continuar investindo tempo, investindo atenção. E segurança é o ativo mais importante da decisão de compra. Atenção chama, confiança sustenta. Essa frase resume o ano de 2026. Atenção é o convite, confiança é permanência. Confiança não nasce de estímulo, nasce de coerência percebida ao longo de um tempo, ao longo de uma constante. É isso que chamamos de autenticidade real. Não é a autenticidade estética, tá? Não a vulnerabilidade estratégica. Não o seja você mesmo performático. Não é isso. Mas a autenticidade que o cérebro reconhece como isso não muda de personagem. Eu trabalho com neurociência aplicando nas minhas empresas desde 2010, né? Eu vendo para o público A a A. Então, a autenticidade sempre se fez muito presente, né, nas minhas empresas e a nível neurocientífico, de fato. O cérebro compra segurança, não estímulo. Aqui está um ponto fundamental do comportamento de compra.
O cérebro humano não busca o melhor, ele busca o mais seguro. É por isso que você vê o vizinho, muitas vezes, que nem é melhor do que você, vendendo muito mais. Seguro, né, para o cérebro, significa previsível, coerente, estável, né, confiável. Quando uma marca é autêntica estruturalmente, o cérebro cria um atalho mental. Já sei o que esperar daqui desse local. E esse atalho, ele reduz objeção, reduz esforço cognitivo, acelera a decisão, aumenta a fidelidade. Fidelidade é excelente. Marcas autênticas não precisam convencer o tempo todo, porque elas não precisam se explicar o tempo todo. O cérebro já fez o trabalho. Isso não acontece em um post ou um vídeo, acontece na repetição coerente. E isso é algo que nenhuma trend constrói. E qual a diferença entre quem performa e quem constrói? Marcas baseadas apenas em atenção precisam de estímulos constantes, vivem de novidades, sofrem quando o alcance cai. E marcas baseadas em autenticidade estrutural usam a atenção como porta, né? Crescem pela permanência e não dependem de falar mais alto. Elas não disputam volume, disputam lugar mental. É aqui que é importante. A autenticidade não nasce do conteúdo. Esse é o ponto que quase ninguém também fala ou ensina. Então, a autenticidade não é tom de voz, não é storytelling, não é falar da sua vida, não é bastidor, não é você aparecer, não é mostrar o que você tem ou o que você deixa de ter. Ela nasce na estrutura interna da marca. Branding. Quando promessa é igual a entrega, discurso é igual a prática e narrativa é igual a experiência. O cérebro percebe isso, mesmo que a pessoa não saiba explicar. Às vezes é intuitivo, mas são poucas vezes, são poucas as pessoas e as pequenas empresas que trabalham dessa forma intuitiva. 2026 não elimina a atenção, ela pune quem, como eu vou dizer, quem não sustenta a atenção. A atenção continua sendo muito, super, ultra necessária e, no meu ponto de vista, indispensável. No meu ponto de vista, não. No ponto de vista, né, científico. Porém, ela não trabalha sozinha. Ela não constrói marca, ela não sustenta valor e ela também não gera confiança. 2026 vai separar marcas em dois grupos: as que sabem parar o scroll e as que sabem permanecer na mente do cliente. Eu faço isso, como eu já disse, desde 2010. E quem permanece vende com menos esforço. Vender sem vender, vender sem ter que aparecer, essencial, é pura neurociência. O que você precisa se perguntar a partir de agora é, aliás, não é como eu chamo mais atenção. Isso não é. Agora, como você deve se perguntar a partir de agora? O que na minha comunicação sustenta a atenção depois do impacto inicial? Porque o cérebro, ele decide da seguinte forma: eu paro, eu observo, eu avalio, eu confio e eu fico. E o que faz alguém ficar não é estímulo, é segurança cognitiva e emocional. Então, concluindo, atenção é o começo, autenticidade é a sustentação, confiança é a conversão e coerência é de fato a marca. Quem entende isso em 2026 não corre atrás de tendência, não vive refém de algoritmo e, de fato, constrói o valor real. E esse é o jogo que quase ninguém está jogando. Aqui a gente não fala do que os gurus falam e que todos replicam o que os gurus falam. Aqui a gente fala de estrutura mental de vendas, de brand, de comunicação, consequentemente de posicionamento de marca. E tudo é baseado, né, na neurociência, no comportamento humano, no comportamento de vendas. Então, se você gosta desse conteúdo, se você quer aprender, né, a entender como funciona
o ser humano, a cabeça, né, e tudo mais, eu te convido a se inscrever no canal. Até.